Acabou a era Abel Ferreira no Palmeiras. Chega, não dá mais. Ele tem que ser demitido para ontem. É preciso reformular o elenco, inclusive a comissão técnica. Esse é o discurso que alguns torcedores do Palmeiras já começam a ensaiar. A saída do Abel Ferreira do time. Mas é para tanto? É para isso mesmo? Tem razão esses torcedores em falar nesse tom? Vamos discutir aqui nesse vídeo. Antes, se inscreva no canal, deixe o seu like que ajuda o nosso trabalho a crescer. Cada vez mais eu conto com a sua participação. Toda essa irritação, todo esse desconforto do torcedor do Palmeiras se inicia, é claro, quando você tem o estopim, que é a derrota para o Botafogo, por 3-1 dentro de casa, de uma maneira inesperada, dado o contexto e dado o momento que o Botafogo ele vinha de uma sequência de derrotas e o Palmeiras ele vinha de uma sequência de vitórias. É claro que o torcedor pensou, agora é a nossa hora. Agora é o momento da gente, enfim, derrotar o Botafogo, abrir vantagem e a gente carimba praticamente a faixa do tricampeonato brasileiro seguido. Só que veio uma derrota, e uma derrota da forma como foi. Sendo dominado dentro de casa. E aí a paciência de vários torcedores chegaram ao fim. Com gritos de burro, né? Time sem vergonha, etc. Alguns ensaios começaram. Inclusive, querendo a saída do Abel Ferreira. E quando você tem esse tipo de derrota, você acaba trazendo à tona vários sentimentos que o torcedor, esses torcedores que eu estou falando no caso, já vem sentindo ao longo do ano. Por quê? Unido a essa derrota do Palmeiras, vem uma insatisfação com o desempenho do time na temporada como um todo. Por quê? Porque comparado, por exemplo, a grande temporada que eu acho do Palmeiras, que foi 2022, apesar de não ter vencido a Libertadores, mas era um time completamente dominante, era um time que esmagava o adversário do início ao fim e jogava bem tanto dentro quanto fora de casa, o time não apresenta o mesmo desempenho. Porém, o Palmeiras, olha que coisa, o Palmeiras ele é tão dominante, ele é tão regular, que naquela temporada de 2022 o time tinha 77% de aproveitamento. Nessa temporada que o torcedor tanto reclama, ele tem 69% de aproveitamento. E é claro, por quê? Porque ele já aumentou o número de derrotas. Naquela temporada ele fechou o ano com 7 derrotas, nessa ele já tem 11. O Palmeiras caiu de forma precoce na Libertadores, lembrando, é pro Botafogo que ele caiu. Ele caiu de forma precoce também na Copa do Brasil, lembrando, é pro Flamengo. Ou seja, eu tô falando de dois times que têm o mesmo nível. E agora ele perde a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí vem a irritação. Por quê? Porque o time não vem jogando bem. Isso é um fato. Porque quando você pega os adversários do G5, e os adversários do G5, eu tô falando aqui Internacional, Flamengo, Fortaleza e Botafogo, o Palmeiras não venceu nenhum desses times no Campeonato Brasileiro. Nenhum. Então é claro que liga um sinal de alerta. E é claro que, devido ao momento, você começa a encontrar culpados. E um desses culpados é, no caso, o Abel Ferreira. Só que, por mais que a gente possa atribuir a derrota ao Abel Ferreira, no caso essas derrotas, o porquê que o Palmeiras não está desempenhando tão bem, e ele tem a sua parcela de culpa, como por exemplo o sistema tático às vezes que não funciona, um jogador fora de posição, tentar com alguns jogadores que não estão desempenhando, como por exemplo a torcida critica muito a insistência dele com o Rony, que claramente desceu de nível, mas o Abel segue insistindo porque acredita no jogador. Esse tipo de coisa acaba irritando alguns torcedores. Só que o que precisa ser visto é que o desempenho do Abel Ferreira casa também com dois fatores. A subida de nível dos adversários. Eu estou falando Fortaleza, que está se reestruturando cada vez mais, ao ponto de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que entra com dinheiro absurdo por conta de John Textor. O Flamengo, que já tem um timaço e dinheiro. O Internacional, que entra no páreo. A subida de nível dos adversários ajuda também a explicar por que o Palmeiras não está conseguindo ser dominante como antes. Só que tem um outro fator também.
a descida de nível de atuação de alguns jogadores. Como, por exemplo, o Rafael Veiga. Por mais que o Rafael Veiga ele esteja numa reta final de temporada boa, ele não desempenha aquilo que desempenhava antes. Dudu não está desempenhando a mesma coisa que antes. Isso sem contar o Rony, isso sem contar o próprio Gustavo Gomes, que durante a temporada já oscilou bastante. Então a gente precisa entender que o ciclo de alguns jogadores do Palmeiras pode estar chegando ao fim. O próprio Marcos Rocha, que é muito criticado. Então eu estou falando de jogadores consagrados. Jogadores que entregaram muito e títulos para o Palmeiras. Que foram completamente regulares, com uma fome que é absurda. Poucos times, poucos técnicos conseguem, dentro do futebol brasileiro, dentro do momento, da conjuntura que o futebol brasileiro permite, de um futebol tão apressado por resultados. Caso não tenha resultado, a torcida já cobra, a imprensa já cobra, já pode ser demitido. Dentro dessa conjuntura do futebol, o Abel Ferreira conseguiu colocar uma mentalidade vencedora dentro desses jogadores que é invejável. Invejável, fazendo o Palmeiras reverter resultados absurdos, conseguir títulos que muitas vezes ele nem era cogitado como um favorito, como a própria Libertadores de 2021. E mesmo assim ele conseguiu. Porém, manter essa mentalidade ao longo do tempo é muito difícil. E colocar isso em cima de jogadores que já ganharam todos os títulos é muito complicado. E claramente alguns jogadores não entregam mais aquilo que poderiam entregar. Seja por questão física, seja por questão técnica. Então é natural você encontrar no futebol que ciclos de alguns jogadores chegam ao fim. Só que, entendendo que os ciclos de jogadores chegam ao fim, você precisa ter peças de reposição. E você tem essas peças de reposição, é muito complicado. Por quê? Porque o Palmeiras, de 2022 para cá, por exemplo, ele trouxe o Bruno Tabata. Ele trouxe o Felipe Anderson nessa temporada, por 20 milhões de euros. Felipe Anderson queria para a Juventus, caso o Palmeiras não entrasse em contato com ele. E quando vem a contratação do Felipe Anderson, várias pessoas, inclusive eu, disseram: cara, esse cara vai fazer a diferença no futebol brasileiro. Com um time como o Palmeiras, com uma engrenagem tão boa, sistema de treinamento bom, campo, com toda a tecnologia disponível e um técnico absurdo orientando ele e treinando ele, esse cara vai deitar. E ele não conseguiu jogar. E aí o Abel, a grande pergunta que a gente precisa fazer: o Abel está recebendo material humano para poder fazer essa substituição e mudança de elenco? Aparentemente não está. Porque recentemente eu vi um vídeo do Facincani, onde ele explica que o trabalho de scouts do Palmeiras é um dos melhores do país. E eles mapeiam vários jogadores e entregam essa documentação na mão da comissão de direção do Palmeiras. Entregam todo o material de análise. Olha só, a gente mapeou esse jogador, a gente mapeou esse jogador para essa posição aqui, esse jogador atende tais requisitos do clube que podem ajudar o Abel Ferreira. Eles entregam esse material. E de acordo com o vídeo do Facincani, o que acontece? A diretoria prefere vetar. Seja por questão de valores, seja por questão de entenderem que esses jogadores não estão prontos para poder atuar com o Palmeiras. E o que eu tinha visto nesse vídeo de mais interessante é que o Facincani cita que em 2022, um desses jogadores que eles mapearam, na verdade dois, foi John Arias e Rodrigo Galo, que hoje brilham no Fluminense e no Corinthians. Em 2022, quando o Palmeiras ele enfrentou o Atlético Paranaense na semi da Libertadores, segundo o Rodrigo Facincani. Então você vê que o trabalho de scout ele trabalha. Tá? O trabalho de scout ele existe. A comissão de scouts do Palmeiras ele existe. Mas estão entregando esse material e aí o Abel precisa usar das ferramentas que tem. Ele não conseguindo, ele precisa dar sequência para vários jogadores que talvez a gente entenda que não consegue mais entregar para o Palmeiras, mas por conta de não ter material, ele precisa fazer do limão uma limonada. E olha que eu tô falando do Palmeiras.
O Palmeiras, um dos melhores elencos do Brasil, está tendo essa crise de reposição. E aí, quando você pega, nos últimos 2 anos, isso não é por acaso. O Palmeiras está dependendo de jogadores abaixo de 18 anos. Se você tem, no Campeonato Brasileiro de 2023, o Endrick fazendo uma temporada como ele fez na reta final, depois do jogo contra o Botafogo, que ele é que dá a arrancada para o Palmeiras ganhar, é absurda, mas abaixo de 18 anos naquele momento. Esse ano é o Estevão. Claramente, se não tivesse o Estevão, o Palmeiras não estaria brigando pelo título. Claramente isso iria acontecer. 2 jogadores abaixo de 18 anos, ou seja, cadê os jogadores para poder chamar a responsabilidade? Não tá tendo. E aí o que mais engraçado é, o Palmeiras tem dinheiro. Como eu acabei de citar o Rodrigo Garro custou 7 milhões de euros. O Felipe Anderson custou 20 milhões. Mas é claro que na hora da contratação a gente ficou interessado, a gente ficou surpreso. Mas esse jogador não rendeu. E aí tem várias pessoas que preferem somente acreditar que a culpa é somente do Abel Ferreira. É lógico que tem problemas táticos, tem questões de escolhas, tem questões de teimosia, isso é um fato. Mas falar sobre um treinador que tem 70% de aproveitamento no Palmeiras, que tem apenas 61 derrotas em mais de 300 jogos, 170 vitórias, é complicado. É complicado você dizer que esse cara é burro. É complicado você dizer que esse cara não consegue mais gerir a equipe do Palmeiras. Falar isso é um absurdo. O cara é multicampeão. O cara é altamente regular. O time oscila? Pode oscilar. Ele não foi tão vencedor quanto nas outras vezes? Ele pode não ser. Mas falar que ele é burro e que a culpa é dele, que ele tem que ser demitido, é extremamente injusto. Dê melhores condições para ele. Guardiola sempre fala, a excelência trabalha com excelência. Se você está elevando o nível e o trabalho de uma pessoa, você precisa entregar material humano para ele. Se você não está conseguindo entregar, é óbvio que o rendimento pode cair. E para isso você precisa investir. Só que você tem uma política de investimento diferente no Palmeiras. A Leila, ela é claramente uma mulher que prefere investir nos seus ativos para que possam render dinheiro e o Palmeiras não contrate superestrelas. Ela prefere contratar jogadores que tenham meia estrela, vamos supor, seja no cacife mais baixo de mídia, mas que tenham boa qualidade técnica para que eles possam se desenvolver na mão do Abel e serem vendidos futuramente. Ou usar a política da base, subir esse jogador para que possa ser vendida por um bom preço e poder fazer dinheiro. Essa é a política da Leila. É diferente da política do Landim. O Landim prefere contratar jogadores mais prontos, jogadores de nome, jogadores que vão custar caro para o Flamengo, ao invés de investir numa base. São políticas de modelos diferentes. Porém, quando você tem um técnico que já ganhou tudo, que quer manter o nível de trabalho lá em cima, porque a cobrança está forte, você precisa dar resultado, você precisa entregar material, e não está sendo entregue. Esse é um fato. Então, acho que um grande erro criticar o Abel Ferreira antes de olhar para as opções que ele tem contra os adversários que já subiram de nível. Você acha a mesma coisa? Você acha que o Abel Ferreira ele tem que ser demitido? Ele é o maior culpado da situação atual do Palmeiras? Deixe seu comentário, não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.